Bom dia, paz, irmãos. Estou eu aqui, onde eu moro, cidade de Guarapari, do Espírito Santo. É uma cidade turística, cercada de praias. E dei uma parada, para poder dar uma olhada no mar. Esse tempo de sol bonito, depois de dias frios. E aqui refletindo, olhando essa natureza de Deus e olhando essas areias, a palavra de Deus vai dizer que Deus sabe quantos grãos de areia existem nas praias, olhando o mar. A palavra de Deus vai dizer que Ele colocou na palma das suas mãos. Em outro texto bíblico vai dizer que Ele nos fez um pouquinho menor do que Ele. E analisando todas essas grandezas, assim como os céus e a terra que estão no extrato dos seus pés, nós vamos ver grandes são as obras e manifestações de Deus. É um Deus grandioso, infinito, que criou tudo isso que nós vivemos. Nos colocou aqui até para administrar, como diz lá, na criação, Adão e Eva. E não somente vemos as grandezas de Deus, mas também o quanto Ele nos fez grande. Aí vem a minha reflexão, os meus pensamentos, de tanta grandeza, mas que às vezes coisas tão pequenas, tão banais, conseguem nos abater, nos enfraquecer, muitas das vezes até nos derrotar. Aí somos cercados de adversidades, às vezes uma enfermidade, uma doença, às vezes um problema financeiro, um problema sentimental, familiar, emocional. E que se colocar diante de toda essa grandeza, no qual eu relatei, não é nada. Então, existe um fator em nossas mentes, em nossos pensamentos, que acaba tendo uma força de distorcer, de ter algo tão banal conseguir fazer com que venha vencer todas essas grandezas, seja essas grandezas de Deus, seja a grandeza que Ele também nos criou, nos formou e nos fez. Então nós precisamos mudar os nossos pensamentos, precisamos adquirir essa visão, se apossar desse entendimento, dessa compreensão. Precisamos, de fato, pegar a palavra de Deus, ensinamentos que Ele deixou para as nossas vidas e colocar diante de nós, diante dos nossos olhos, dentro do nosso coração. E nós podemos tudo, como diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos olhar mais para essas grandezas, se alimentar dela, para que assim
possamos viver o melhor de Deus, para que assim possamos nos colocar como verdadeiros filhos, herdeiros dessas grandezas que Deus deixou diante de nós, que deixou para nós. Então, irmãos, nessa reflexão que eu trago hoje, é para que cada um de nós, quando aparecer uma adversidade em nossas vidas, seja quais forem elas não são nada diante de toda essa grandeza que está sob o poder, sob as manifestações de Deus. Então, quando você estiver diante de uma luta, de uma batalha, não olhe para ela, mas creio que até você indo, que nem hoje eu aqui diante da natureza, que nós vamos ver todas essas grandezas de Deus. Ele há de nos alimentar, renovando a nossa fé, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Todos fiquem na paz, tenham um dia abençoado, uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus.